Passava diretamente agora a palavra a um convidado especial, Mário Soares, que dispensa, penso eu, de apresentações. Convidámo-lo desde logo porque foi um preso político, reconhecido pela Amnistia Internacional nos anos 60 e foi também uma pessoa que se distinguiu por todos os seus contributos em prol da consolidação da democracia, não apenas em Portugal, como em vários países da Europa. E o que eu lhe perguntava é, com tudo o que já viu e assistiu na Europa, nestas últimas décadas, qual é o seu sentimento face ao período que vivemos atualmente? Objetivamente, temos hoje mais direitos e mais liberdades do que nos anos 60. No entanto, como acabámos de ouvir em duas excelentes apresentações, quer os direitos económicos, sociais e culturais, quer até os direitos civis e políticos, aparentemente estão extremamente ameaçados. O que é que aconteceu? Nós demos de barato esses direitos? Não os soubemos proteger? Muito obrigado, minha senhora, pelas suas palavras, mas eu tinha-me dito que devo falar 10 a 15 minutos no máximo e eu espero poder falar assim e manter-me nisso. Eu queria, em primeiro lugar, se me dá licença, além de cumprimentar todos os elementos da mesa, eu queria cumprimentar em especial o Sr. Secretário-Geral da Amnistia Internacional, Sérgio Schetti, que é uma grande honra tê-lo aqui. Depois, o Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de Lisboa, professor Jorge Duarte Pinheiro, o Sr. Presidente do Instituto Europeu e do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor Paz Ferreira, meu querido amigo, o Sr. Presidente da Amnistia Internacional em Portugal, Dr. Vítor Nogueira, a Dra. Catarina Albuquerque, jurista e relatora da ONU, o meu caro amigo Carlos Coelho, que acabou de falar, deputado do Parlamento Europeu, que eu fui colega dele nessas condições, a doutora Joana Gomes Cardoso, vice-presidente da Amnistia Internacional, a doutora Teresa Pina, minha cara amiga, e, por último, todos, minhas senhoras e meus senhores, sem exceção. Pediram-me para falar da democracia e dos direitos humanos no contexto europeu. Certamente por estar presente o Sr. Secretário-Geral da Amnistia Internacional numa intervenção breve de 10 minutos. Assim farei e é-me muito grato fazê-lo. A União Europeia está na maior crise que teve até hoje, que é da responsabilidade da chanceler Merkel e de outros dirigentes da zona europeia que ela tem obedecido sempre e que a tornaram, ao que parece, dona desta mesma zona euro, mas não é, com certeza, dona. Tanto a democracia como o Estado Social e os direitos do homem, no atual contexto europeu e português, estão, como se sabe, e como já aqui foi dito, pelas ruas da amargura. Porquê? Porque os partidos que constituem a CEE, hoje União Europeia, os sociais-democratas ou socialistas e os democratas cristãos, que foi quem fez a União Europeia, desapareceram e foram substituídos por partidos exclusivamente populistas, que às vezes se tomam por sociais-democratas, como é o caso português. Realmente, quer nos países mais vítimas da austeridade, e a austeridade mata, como diz e muito bem o Papa Francisco,
tem vindo a destruir o Estado Social, em Portugal completamente, mas também na Europa, o Estado Social e o pleno emprego e os próprios direitos do homem, sem nunca dialogarem com o povo. Quando se não dialoga com o povo, não há direitos humanos que subsistem. Mas apenas, como sucede em Portugal, para satisfazer os mercados a que obedecem cegamente. Uma tal situação não se pode manter. E o atual mês de maio, que é o atual mês de maio, vai ser decisivo, dadas as eleições que vão ter lugar nos Estados da União Europeia, para a mudança necessária e urgente, de forma a que os mercados, e a senhora Merkel em especial, não levem a Europa para o abismo, como advertiu, e a meu ver muito bem, o ex-chanceler Helmut Schmidt. Como sabem, fui sempre partidário da democracia pluralista e do Estado Social. Não posso, por isso, admitir que a chanceler Merkel nunca mais pusesse em exercício na União aquilo que foi fundamental desde a sua fundação. A solidariedade desapareceu. E a igualdade entre os Estados que acompanham, que também desapareceu. Não quero deixar de referir a razão, certamente, pela qual me convidaram para falar no dia de hoje. Ter sido, muito antes e depois da ditadura de Salazar e de Caetano, um democrata e um dirigente do Partido Socialista. Hoje não tenho quaisquer responsabilidades políticas, com excelentes relações com os sociais-democratas, encabeçados por Sá Carneiro, e alguém que se bateu pela entrada de Portugal na União Europeia e no euro, como se sabe. Mas nunca aceitei, pelo contrário, que o Portugal do 25 de Abril, que foi devido exclusivamente aos militares que o fizeram, pudesse transformar-se numa Cuba europeia, como o líder do PCP, leninista, Álvaro Cunhal, curiosamente, no momento em que a União Soviética queria chegar à detente, porque queria, nessa altura, para poder ser respeitada pelo mundo ocidental, falar de Cuba nessa altura era realmente difícil. E, sobretudo, uma Cuba europeia, como queriam que fosse Portugal. Quanto à Anistia Internacional, não posso esquecer que me escolheu em 1968 como prisioneiro de consciência e o prisioneiro do ano. Chegaram milhares de cartas e telegramas de protesto às autoridades políticas portuguesas, em especial ao ditador Salazar e depois a Caetano, bem como às redações dos jornais e das associações profissionais, como a Ordem dos Advogados, a quem eu devo muitíssimo, porque sempre esteve ao meu lado. Foi uma campanha bastante eficaz, porventura a principal responsável do meu regresso livre a Lisboa, autorizado pelo ditador Caetano, sucessor de Salazar. Embora pouco tempo depois me tenha expulso, sem julgamento prévio, claro, como nunca houve, de Portugal, sem qualquer e por puro arbítrio, como antes tinha sido a minha deportação para São Tomé, porque fui deportado sem que houvesse um julgamento prévio, nada disso. Compreende-se assim a gratidão
a admiração e a profunda simpatia que tenho pela relevantíssima atividade da Amnistia Internacional. Honra-me muito ter sido seu prisioneiro de consciência e o prisioneiro do ano. Muito obrigado a todos e fico à vossa disposição se me quiserem fazer perguntas que eu tentarei responder. Muito obrigado.